Olá, está começando mais um TVT Entrevista. No programa de hoje, vamos falar sobre a preferência dos leitores por livros impressos e digitais. Segundo a Associação Americana de Editores, o mercado de livros digitais registrou uma queda de 10% em 2014. A Amazon, que é um dos maiores incentivadores dos livros digitais, lançou em novembro de 2015 sua primeira livraria para vender livros físicos, pois a venda de e-books sofreu grande queda. Mas antes da entrevista de hoje, nossa reportagem foi às ruas para saber qual a preferência do público. Você prefere o livro impresso ou digital? Eu acho que eu prefiro o meio impresso ainda, por não ter tanta afinidade e contato com o meio digital. Eu prefiro o livro impresso. Eu tenho uma conexão com o livro, principalmente de cheiro, de textura, virar a página manualmente para mim sempre foi muito importante. Então, eu prefiro o livro digital, mas pela praticidade, que eu posso, ter inúmeros livros em qualquer lugar e a qualquer momento, sem falar que peso para carregar na bolsa é muito mais prático. Eu prefiro impresso porque eu gosto de colecionar coisas, então eu prefiro ter ele na mão, não sei, eu acho mais legal. A gente desenvolve um carinho muito maior pelo livro do que por um arquivo digital, por exemplo. A gente está o tempo todo já no celular e aí prefiro dar uma pausa para ler o livro impresso e também estar com ele em mãos. E para conversar sobre esse assunto, convidamos o professor de Literatura e Artes, mestre em Linguística e Língua Portuguesa pela Unesp, Patrick Paiva de Oliveira. Seja bem-vindo, Patrick, e obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite e gostaria de reafirmar que é um prazer estar aqui para falar com vocês sobre esse assunto, um assunto que me é muito caro. Professor, vimos agora no vídeo que exibimos e também há pesquisas que os leitores optam ainda pelo livro impresso. Na sua opinião, por que o livro impresso ainda é o preferido dos leitores? Os leitores, eles possuem um carinho pelo meio físico, parece, né? Ao contrário do que aconteceu com os discos, do que aconteceu com a música, que hoje nós consumimos a música totalmente, né, digamos assim, 99% nós consumimos a música no meio digital, as pessoas ainda curtem ter o livro físico, né, pelo contato mesmo, pelo prazer físico, pelo prazer de tocar o livro, de passar as páginas, de ter o cheiro. Eu particularmente amo o cheiro de livro novo e, enfim, eu acho que é mais essa questão de tocar o livro, né? E você acha que é justamente por isso que o livro digital não caiu no gosto do povo? Os livros digitais, eles acabam cansando a vista e facilitando com que a pessoa se distraia para outras coisas, né? Na internet, por exemplo, em tablets e smartphones, né? As pessoas acabam se distraindo e fazendo outras coisas. Já com o livro físico isso não é muito possível, né? Segundo um professor, o engenheiro Silvio Meira, da Universidade Federal de Pernambuco, ele acha que os livros digitais não são inimigos dos impressos, em si os games. O que você acha disso? É uma afirmação correta? Que os games são inimigos dos livros impressos do que os digitais? Bom, eu creio que são passatempos, assim, né? Meios de entretenimento um tanto quanto diferenciados. Eu posso observar, assim, nas escolas, que os alunos, eles optam pelos games, principalmente por causa do áudio, por causa do gráfico, né? Enquanto que os livros mesmo, você precisa criar o hábito de ler o livro, né? E nós podemos observar nas escolas hoje que os alunos, eles não têm tanto o hábito de leitura. Esse hábito não vem sendo cultivado. Então, em relação ao livro digital, o aluno, ele acaba que, e o público em geral, acaba que não associa essa leitura digital à leitura do livro físico. Eu penso que são coisas diferentes, né? Uma prova disso são as enciclopédias. Atualmente, ninguém mais acessa enciclopédias físicas, né, ao acesso das enciclopédias digitais, por exemplo. Né, uma experiência que me ocorreu foi com os meus alunos do nono ano. Eles, do nono ano do ensino fundamental, que nós fomos fazer uma pesquisa sobre literatura na África, sobre os países na África, e a internet da escola saiu fora.
né? E para conduzir a aula, nós fomos até a biblioteca, né? Eu apresentei para eles as enciclopédias. E eles não acreditavam que seria possível fazer pesquisa sem usar a internet, né? Muitos ficaram até espantados com o fato de poder colher informações sem o uso da internet. Então, eu creio assim, são meios diferentes, né? Se nós falarmos em livros de literatura, realmente há preferência pelo livro físico. Mas os alunos, a maioria deles, creio que por praticidade, né, acabam lendo, sim, o digital. Na sua opinião, Patrick, os livros digitais são uma forma de influenciar pessoas que não possuem o hábito de leitura a lerem? O livro digital ele influencia porque a pessoa ela pode marcar, estar sempre com o livro ali, né? Eu, particularmente, eu gosto sempre de andar com um livro, e até vários livros. Às vezes, quando vou viajar, tem essa dificuldade. Já o livro digital, não. Né? Com um dos leitores aí, dessas grandes marcas que têm surgido, né? Nós temos 3 grandes livrarias no Brasil que estão investindo nos leitores, e cada uma já tem o seu leitor próprio, né? Nós podemos ver assim que eles facilitam a vida, né? Inclusive tem leitores que não emitem luz, né? Porque a grande parte dos leitores reclamam do esforço da visão. Então, esses leitores, eles facilitam, e há pessoas que haviam deixado o hábito de ler e agora estão retomando, né, esse prazer pela leitura devido aos leitores digitais. Mas é uma parcela ainda muito pequena. Você acha que a internet pode substituir a leitura dos livros? Sim, eu creio que são novas formas de entretenimento mesmo, né? O público em geral tem encontrado entretenimento nas redes sociais, entre outras coisas. Então, você se desgarrar de um entretenimento que parece ser muito mais interessante que um livro, é o que tem acontecido, né? Porque com as redes sociais e a internet, você tem o som, você tem imagens, apelos que são muito mais sensoriais e que chamam muito mais atenção do que letras enfileiradas, né? E aquele que não tem o hábito realmente acha chato, né? Não consegue se prender à leitura de livros. É um dos grandes problemas, né? Que muitas pessoas estão deixando de ler porque passa a maior parte do tempo nas redes sociais e nos jogos, né? Em qualquer outra coisa, porque muitos têm dificuldade de conseguir ler um livro até o final. O livro ele exige um pouco mais de concentração. Tanto que eu observo com os meus alunos que gradualmente eu vou oferecendo leituras, né, de leituras curtas até leituras mais longas. Né? Por exemplo, nós estamos lendo contos da Lígia Fagundes Telles agora, numa turma de 7º ano. E os alunos, eles muitas vezes não tinham tido contato com a linguagem literária. Então, quando eles ouvem um conto, quando eles são despertados para o prazer da leitura e para o prazer da literatura, né, acontece como se fosse um espasmo mesmo, né, filosófico, literário, e o aluno toma gosto pela leitura. Né? Então, eu participei em setembro de 2015 da Bienal do Livro no Rio de Janeiro, e uma das oficinas que eu participei foi de intermediação de leitura. Né? Como que nós, professores, na sala de aula, podemos realizar essa intermediação e facilitar, né, como facilitadores para que os alunos sejam leitores literários autônomos. Então, muitos professores comungavam dessa ideia, né, e desse anseio de implantar nas salas de aula, de ver os alunos lendo, né, que seja de forma digital, que seja de forma física. Né? Um dos grandes problemas realmente não está não só no meio, né, digital ou físico, está no hábito de ler mesmo. Com certeza. No digital tem isso, né, de usar os outros aplicativos. Você acha que isso realmente atrapalha a leitura ou depende da pessoa que lê? Eu acho que atrapalha, porque eu me distraio muito facilmente, né, quando eu estou. E nós percebemos, por exemplo, em algumas escolas, que há o uso de tablets na sala de aula, que os alunos eles precisam ser monitorados todo o tempo, né, para que eles estejam realmente realizando aquilo que está sendo proposto na sala de aula.
Né? O aluno às vezes fala, professor, vamos usar o tablet, vamos realizar a leitura no tablet. E quando você percebe, às vezes, o aluno já está numa rede social, né? Está em jogos. A gente tem que policiar a todo momento. E sendo professor, você utiliza o livro digital dentro da sala de aula? Ou você opta continuar pelo impresso? Dentro da sala de aula, devido a essa dificuldade de monitorar mesmo, de direcionar a atividade de maneira mais adequada, eu opto pelo impresso. Né? Eu digo a eles, em casa, às vezes até numa projeção, sim, né? O livro digital ele ajuda você a trazer os materiais para dentro da sala de aula. Né? Às vezes, uma aula, você precisa consultar Camões e Fernando Pessoa ao mesmo tempo, e às vezes o tempo de você ir até a biblioteca dispersa, né? Porque tem assuntos que surgem na sala de aula de repente. Então, há essa facilidade de você jogar, né, no buscador e ter o livro na mão. Né? Você joga lá um livro e você consegue acessar o livro. Isso é uma facilidade. Né? Dessa maneira eu utilizo. E você acredita que as empresas que produzem esses livros digitais têm alguma vantagem por isso? Em relação aos impressos ou não? Não há essa diferença? Então, as 3 empresas que estão investindo nos leitores digitais são empresas que já vendem livros físicos. Né? Nós não temos, pelo menos eu não tenho conhecimento de empresas que são novas e de que despontaram apenas para esse mercado do livro digital. Todas as empresas não possuem tanto o livro impresso quanto o digital. Isso, elas já possuem as lojas físicas, né? Então elas oferecem como uma opção o livro digital. Certo. Professor, em 2015, a senadora Fátima Bezerra criou uma lei que regulamenta o preço entre os livros digitais e impressos. Isso deu uma queda nos livros digitais. O que você acha disso? Os livros digitais, na realidade, eles são mais baratos que os livros físicos, né? Porque o mercado editorial no Brasil, ele é um mercado caro. Né? Os livros no Brasil são livros caros em comparação ao mercado internacional. Então, agora os leitores, né? Os leitores, eles têm preços que variam desde R$300 até leitores de R$1.200. Né? Então, assim, o leitor que quer corre atrás, vai atrás e acaba optando pelo meio que prefere. Então, Patrick, novamente, obrigado pela participação. O TVT fica por aqui. Semana que vem tem mais. Até lá!